Muito bem, tornado Tifoseria Bianconera. Tchau, Tifoso Bianconeiro. Muito bem-vindo ao Finestra Bianconera, canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Olha o meu sorriso. Hoje, dia 26 de agosto de 2024. E vamos falar dessa partida onde a Juventus encheu a gente de alegria. Grande vitória na cidade de Verona, na terra da Julieta. Não conhece Verona? Eu recomendo, né? Vá conhecer a casa da Julieta, ela mesma, a namorada do Romeu. Mas antes, eu começo o vídeo falando o seguinte, abrir um parênteses, né, um canal que fala de futebol, essa notícia triste da perda, do falecimento do Eriksen, que passou pelo campeonato italiano, né, foi treinador da Lazio e fez um grande trabalho na seleção inglesa. Eu me lembro até que na época eu falei, nossa, como as pessoas sabem, eu não gosto do futebol inglês, assim, da seleção, dos times, enfim. E eu falei, caramba, a Inglaterra tá tão ruim que colocou um treinador estrangeiro. Foi um dos primeiros, né, lá atrás, né? E foi um grande treinador. E infelizmente essa notícia triste no dia de hoje não podia passar aqui em branco essa lembrança ao Eriksen, né? Bom, e agora sim, vamos falar dessa vitória de 3-0. Estou feliz, mas calma. Nada de estar empolgado, nada de falou pintou o campeão, nada de falar segue o líder. Calma, calma. É verdade que jogamos contra o Verona, contra o Como, são duas partidas, 6 pontos, 6 gols a favor e nenhum gol tomado, mas são equipes fracas, historicamente falando. O Verona é um time que endurece contra a Juventus, é um time que foi campeão italiano em 85, o Como já não tem nem isso. Eu digo assim, a gente não jogou ainda com o Milan, com a Inter, com a Roma, que vai ser domingo, com o próprio Napoli, né, com a própria Lazio, que sempre dificulta, enfim, jogos mais difíceis, porque são times mais qualificados. Mas é bem verdade, tá bem? Você vai falar, mas você disse que o jogo ia ser difícil, ia ser complicado. Sim, como já dizia o velho Tele Santana, não existe jogo fácil, você torna o jogo fácil. E foi isso que os pupilos do Mota fizeram, tornaram a partida fácil. E aí, isso é um bom sinal, porque jogar com o Verona lá nunca vai ser fácil para ninguém. Verona que começou o campeonato ganhando de 3 do Napoli, na casa do Napoli, e isso é uma espécie de termômetro para ver como que a Juventus começa o campeonato. Então isso é muito otimista, tá? Porque não é fácil ganhar do Verona lá. Para vocês terem uma ideia, eu estou aqui com números. Desde 2013 até hoje, até o jogo de hoje, foram apenas 2 vitórias da Juventus na casa do Verona. De 2013 para cá. Nesse meio tempo, passou por lá Tevez, passou Pirlo, passou Vidal, Pogba, né? Ibrahimovic, Ibrahimovic não, perdão, Mandzukic, Higuaín, Cristiano Ronaldo. Foram só 2 vitórias contra o Verona de 2013 até o jogo de hoje. Então, historicamente, é um time encardido. Então, a Juventus mostra o quê? Mostra que vem forte no campeonato. A Inter está um time pronto, é um time montado, continua sendo favorita. Não é discurso de querer não ser favorito, não. É um discurso realista. Como eu disse, eu vou manter o que eu falei na semana passada. A Juventus faz um planejamento para ganhar daqui 2 anos. Ou melhor, daqui 1 ano, né? Mas pode vir antes o resultado. Agora é muito, mas muito cedo para se falar em título. O que a gente tem que falar é que começa a aparecer o trabalho do Thiago Motta, ainda que muito timidamente, né? Eu fiz minhas anotações aqui, o melhor do jogo, fica até o final, que tem uma coisa interessante. Vou falar um pouquinho de mercado, né? Só concluindo, no último vídeo eu não acabei falando, o Miretti está indo por empréstimo para o Gênova, não gostei, porém, como eu falo, a gente não está lá dentro no dia a dia do clube. E se a Juventus tem uma carta na manga para o mercado de janeiro, para um jogador atuar na posição que seria do Miretti?
Então a gente não pode ficar condenando, julgando treinador e diretor. O Miretti vai e para mim volta. Muitos acham que ele não volta, que vai. Não, ele volta assim como o Fagioli. Quando o cara tem bola, volta. É o caso do Fagioli, que ficou na Cremonese e voltou, tá aí e tá no banco, um cara que é para ser titular também. E aí, acho que o Miretti é o mesmo caminho. O Kostic está indo para a Fiorentina, né? Essas são as atualizações de saída que eu queria falar para vocês. Destaques de hoje: Dusan Vlahovic, marquei aqui, Savona, Cabal e Locatelli. O Dusan merecia muito ter esse destaque, merecia muito fazer 2 gols, ou 3, ou 4, ele merece. Ele é um cara que precisa de paz para trabalhar, precisa de tranquilidade para trabalhar, né? Fiquei um pouco temeroso na hora que ele foi cobrar o pênalti, mas deu tudo certo. O Savona é um garoto da Nest Jam, né, que fez um gol ali, depois foi anulado, aí teve que fazer outro gol. E é uma aposta do Thiago Motta, né? Aí você vê a diferença de um treinador que quer dar valor aos jovens, e isso não é uma flechada, uma crítica ao Alegre. O Alegre está na história e está consagrado. O Motta está começando agora. Precisa ganhar pelo menos 5 escudetos para empatar com o Alegre. Pelo menos 5. Mas eu estou dizendo, são estilos diferentes. Já foi o Alegre, obrigado, esquece. Mas o Motta tem essa visão diferente de lançar os jovens, né? E o Savona foi muito bem. O Cabal, que foi bem no amistoso, o outro já não foi tão bem, contra o Atlético de Madrid ele não foi bem, mas hoje o Cabal foi bem demais. Já já eu falo do Locatelli, que foi um dos destaques, né? Porque assim, a gente tem que entender o seguinte, o campeonato italiano é difícil, muita gente fala que é fácil, não, não é fácil, né? A gente vai jogar, por exemplo, domingo contra a Roma. Eu vou considerar um clássico, vai? Mas depois as pessoas vão dizer, tá vendo? Se a gente empatar com a Roma, olha lá, pegou um time um pouquinho melhor, já embaçou. Ah, se jogar com a Inter e perder, aí é que tá. O campeonato por pontos corridos você ganha quando você faz ponto contra os times menores. Então, se a gente empata com a Roma ou perde da Inter, é normal, né, em termos de disputa de título. A Inter é um clássico. Não estou aqui normalizando a derrota para a Inter, não é isso. A gente quer ganhar sempre deles, até no paro ímpar. Eu estou dizendo que é um clássico. Tá no previsto você tropeçar num clássico. Você ganha um campeonato quando você ganha de times como o Lecce, como o Empoli, como a Salernitana, como o Como e como o Verona, como o Cagliari. E a Juventus, quando começa em Crotone, esses times aí que estão ou que passaram pela Série A, o Brescia. Então, quando você fala, pegamos 2 times sem tradição, ótimo que fizemos 6 pontos. É aí que a gente ganha o campeonato e é aí que a gente perde o campeonato. Né? Se você empata ou perde com o Empoli, não é porque vai ganhar do Milan que vai ser campeão. Às vezes você goleia o Empoli e perde para o Milan e é campeão. Por quê? Porque o Milan vai acabar empatando com o Empoli. É essa que é a conta no final das contas, tá certo? Sem trocadilho. E eu queria falar o seguinte. Vocês viram que com 80 minutos a Juventus pressionava a saída de bola? A intensidade, a mentalidade de querer pressionar a saída de bola. Mas por que pressionar a saída de bola? Para tentar fazer o 4º gol, o 5º gol? Não. Mas simplesmente para pôr em dificuldade um início de reação. Claro que com 80 minutos, 3-0 já estava resolvido. Aliás, há quanto tempo a gente não vê um jogo sem sofrer? Alguém viu o Di Gregorio em campo? Eu acho que o Di Gregorio deveria ter entrado em campo. O Juventus jogou com 10. E aí o que acontece? Se vocês forem analisar, essa atitude de fazer aquela pressão na saída de bola aos 80 minutos é simplesmente para querer evitar tomar um gol. Isso é uma ideia do Motta. Então, como eu falei no início, você começa a ver já um pouco da personalidade do time, vai se criando um grupo. E aí, né, eu queria falar do Locatelli, por quê? Locatelli fez um bom amistoso na pré-temporada. Eu até falei no vídeo, ó, foi um Locatelli um pouco diferente, assim como o EA. E eu torço para que o Thiago Motta recupere o EA, que não jogou hoje,
e que recupere o Locatelli. Hoje o Thuram não jogou. E o Locatelli foi um bom jogador. Como eu falei, os melhores em campo para mim foram o Vlahovic, o Savona, o Cabal e o Locatelli. Os outros também jogaram bem, tá? O Will Dias jogou muito bem, enfim. O time foi bem no geral. O Bremer, né? Mais uma vez, demos o luxo de ficar com o Douglas Luiz na reserva. Mas o Locatelli quase fez um golaço no primeiro tempo e lá onde ele sabe jogar no meio, ele tomou conta ali do meio. Jogou com inteligência, não errou aqueles passes bestas que ele errava. Eu torço para que o Mota recupere o Locatelli. E aí, eu faço uma menção ao Calafiori. Por quê, Mário? Hoje é dia 26 de agosto. Podem anotar aqui no vídeo. Podem cortar essa parte. Por quê? Porque é o seguinte. O Calafiori fez uma escolha. Por causa de quase 2 milhões a mais, ele preferiu ir para o Arsenal. Tudo bem, eu espero que daqui 2, 3 anos que ele seja emprestado, que ele volte para a Itália, enfim, que ele volte para a Juventus. Ia cair como uma luva no time da Juventus e uma luva para o bem dele. Ele se destacou no Bolonha porque era o Thiago Motta. Ele é um grande jogador, ele foi um dos melhores da Itália. A Itália fez uma Eurocopa pífia. Só 3 caras foram bem. O Calafiori, o Donnarumma, tanto que a Espanha campeã só não fez gol contra a Itália, graças ao Donnarumma, e o Zaccagni. O resto, o Chiesa foi bom só contra a Albânia. Então o Calafiori não, ele foi bem nos jogos da Itália. Quando ele não jogou, a Itália perdeu para a Suíça. Então, apesar de ter feito o gol contra, enfim, a bola bateu nele, ele entrou contra a Espanha. O Calafiori, indo para o Arsenal, não é dito que ele vai ter o mesmo futebol que ele tinha nas mãos do Thiago Motta. Se ele fosse para a Juventus com o Thiago Motta, ele ia crescer, porque se o Locatelli está crescendo que nem um bolo, aquele fermento, se o Locatelli está voltando a jogar aquele futebol do Sassuolo na mão do Motta, o Calafiori ia crescer mais ainda. Então eu me arrisco a dizer o seguinte, hoje dia 26 de agosto, que o Locatelli vai voltar a ser convocado para a seleção. E o Calafiori, se ficar esquecido no Arsenal, não vai ser chamado. Vai ter que jogar bola lá. Senão, enfim, a não ser que não tenha outra proposição. Mas corre esse risco. Então é isso. E aí eu vou terminar falando o seguinte. Vamos falar um pouco de mercado e depois uma informação, uma observação, na verdade. A situação da vontade de falar que está feito o negócio com o Kopp Miners, que vai ser apresentado amanhã, mas é mais ou menos isso. Né? Já estou imaginando o Kopp Miners nesse time. Atenção, porque dirigentes do Manchester estão em Turim. Isso me remete a pensar, então, que o negócio com o Sancho vai sair, porque não tem nada a ver a chegada do Conceição. Aliás, é Francisco Conceição. Eu estava com Flávio Conceição na cabeça, com Sérgio Conceição, não. É Francisco, meia culpa. Não tem nada a ver a chegada dele, não anula a chegada do Sanches. São coisas diferentes. O Chiesa ainda não foi para o Barcelona, parece que não vai. Mas isso não tem nada a ver com a provável chegada do Sanches. Por que provável? Porque os dirigentes do Manchester estão em Turim. E aí, o Giuntoli contratou um jovem jogador da Eslovênia, não sei se vocês viram, que vai jogar na Nest Jam, porque o Miretti veio da Nest Jam, o Savona da Nest Jam, o Bangula, que jogou bem hoje, veio da Nest Jam, né? Foi contratado, jogador de 16 anos, né? Eu tenho um nome anotado dele aqui. Onde que eu coloquei o nome dele? Durmice. 16 anos. Não sei se é o que eu ouvi dizer, que ele é o novo Vlahovic. Eu não vi lances desse rapaz, eu confesso. Só ouvi dizer que ele é o novo Vlahovic, né? Espero que seja, né? Durmice, é assim que se pronuncia? Deve ser, é nome esloveno. Eu vou terminar o vídeo falando o seguinte, já está com 14 minutos. Muita gente, ano passado, porque assim, o Giuntoli chegou no início da outra temporada, o staff dele só veio esse ano e muita gente cobrava o Giuntoli. Só que o Giuntoli, quando chegou para 4 anos. E o ano passado era o último ano do Allegri,
Era para ser esse ano e foi o último porque o Giuntoli viu como estava a coisa. Ele não podia chegar e fazer o mercado numa temporada que a Juventus precisava muito na classificação para a Champions. Porque, por exemplo, sabe aqueles patrocínios menores que vão na camisa? Ou aqueles patrocínios menores que nem, às vezes não aparecem na camisa, mas aparecem nas publicidades das coletivas? Não o Master, o patrocínio menor, que a Juventus tem vários, né? Se você não vai para a Champions, o valor desse patrocínio cai pela metade. Eu duvido que muitas pessoas saibam disso, né? Então, por exemplo, se um patrocinador paga 100 conto, 100 reais, estou dando um exemplo, só para vocês terem uma ideia. Patrocínios da Enel, por exemplo, vai pagar 100 reais. Não foi para a Champions, vai pagar 50. Muita gente acho que não sabe disso, acho que vai pagar 100 porque está no contrato que é 100. Não, não. Se você não vai para expor a marca na principal competição europeia, é metade do valor. Então a Juventus sofreu muito com aquela punição de não ir para a Champions. E o Giuntoli não tinha nem como fazer mercado. Esses caras que estão chegando aí, não é o dinheiro do Papai Elkan, não é o dinheiro da Champions e muito menos do Mundial de Clubes, que esse dinheiro ainda não chegou. É dinheiro das saídas que ele promoveu e está promovendo. Então a gente tem que elogiar assim, o Giuntoli, porque durante a temporada, isso, presta atenção, durante toda a temporada do ano passado, aquele desastre, aquele futebol sofrível, aquela coisa vai ou não vai para a Champions, vamos ser ultrapassados pelo Bolonha, pela Roma, pela Atalanta. Enquanto a Juventus apanhava no campo, o Giuntoli observava o time como um todo, dentro e fora de campo. O comportamento de equipe dentro e fora. Por isso que hoje, quando ele assume de fato a Juventus, ele tira certas cabeças do elenco. Porque ele vê que não serve nem para taticamente, não é nem compatível com o Mota que ele queria desde o início, e muito menos compatível com visão de vestiário. Palmas para o Giuntoli. Ele teve essa capacidade de antever o time que ele ia montar. Então a primeira coisa que ele fez uma limpa, não só dentro de campo, nos jogadores, na performance dos jogadores, melhor dizendo, dentro de campo, mas sim na performance, no comportamento extra-campo. Então imagina um cara que chega lá, o chefão, olha, vê o que acontece em campo, vê que o jogador não tem condição, aí vê no vestiário também como o cara se comporta e fala, tá bom, ano que vem a gente vai dar um jeito nisso. E é o que o Giuntoli fez. Tá certo? Então ano passado ele trabalhou observando o que ele tinha que limpar no time. Dá um like no Finestra, recomendo os amigos, já sabe, né? Ativa o sino, sempre Forza Juve fino alla fine. E há quanto tempo você não via a Juventus jogar tão bem e resolver a partida no primeiro tempo, lá, na casa deles. Boa noite a todos. Boa segunda-feira. Tô feliz. A Juve voltou.